Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo apresenta... Para onde vai a economia brasileira? Quais os rumos que serão seguidos nos próximos meses? O presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, Eduardo Araújo, que também é colunista da GV News, se debruçou sobre as propostas de Michel Temer e é sobre isso que a gente conversa agora em Mercados e Negócios. Eduardo, obrigado por receber aqui no Conselho Regional de Economia. Você deu uma analisada no documento proposto pelo Michel Temer para a área econômica. O que você destacaria em comparação à política que vem sendo praticada pela presidente Dilma? Roberto, muito bom receber você aqui no nosso Conselho de Economia. São basicamente os dois documentos que foram elaborados aí por esse possível novo governo. Um documento foi elaborado lá em outubro, que se trata uma ponte para o futuro, que são propostas mais voltadas para a área econômica. Existe um segundo documento que saiu agora recente, que é chamado de A Travessia Social, que foca mais as questões sociais, até porque houve uma crítica em relação a esse primeiro documento, falando que havia ausência da abordagem da área social. E esse programa que foi elaborado em outubro do ano passado, o principal foco são as despesas do setor público, né? O diagnóstico que o documento apresenta, eu acho que é um diagnóstico também que é compartilhado por diversos economistas, as diferentes linhas de orientação, que nós temos um problema hoje, que é o crescimento da despesa pública, né? A gente vem realizando déficits primários crescentes e a ponto de nós atingirmos a um patamar de dívida pública de 80% do PIB já agora nos próximos anos. E a forma como o documento propõe atacar essa questão da dívida pública é que talvez seja um remédio, que talvez a população não sei se vai estar muito preparada para isso. São três aspectos aí que eu gostaria de destacar. O primeiro deles está relacionado com a questão da previdência social. Então, a previdência social, ela gera déficits, né, muito significativos para o orçamento público federal. E uma das propostas que traz esse documento é a possibilidade de elevação do tempo de contribuição, tanto do homem quanto da mulher. Então, há uma previsão de que isso ocorra num horizonte de tempo, de forma que as pessoas passem a contribuir mais para a Previdência Social e que isso ajude a superar os déficits que nós temos até para o futuro. Uma outra questão que está prevista também no documento e já foi iniciada no ano passado, que é a desvinculação das receitas da União. Na prática, essa desvinculação, ela trata daquele diagnóstico de que o orçamento público federal ele é muito engessado. Cerca de 90% das despesas do setor público, quando o gestor público ele assume ali a pasta e vai fazer a gestão, né, um presidente no caso, ele tem pouca flexibilidade para promover ajuste, redução de despesas quando há uma redução de receitas, né? Então, nesse momento, por exemplo, que nós temos tido problemas com queda de receitas do setor público, até de certa forma impactada pelo fato de nós termos um cenário externo desfavorável, né? Vê, por exemplo, aqui o caso do Espírito Santo, que as receitas, parte das receitas estão relacionadas com royalties de petróleo. Então, com a queda do preço do barril de petróleo, isso acaba afetando, né, as receitas do Estado. E no caso da União, a gente percebe, né, também pela própria crise econômica, então há uma queda significativa nas receitas públicas. E aí o setor público, quando tenta fazer uma redução das suas despesas, ele acaba não conseguindo fazer pelo fato até de que a própria Constituição ela torna obrigatória a realização que a gente chama de despesas carimbadas. Então, essa segunda medida, que seria a desvinculação das receitas da União, seria uma forma de permitir que houvesse, no caso das despesas com a saúde, com a educação, uma possibilidade de você reduzir... Gastar menos. E isso, a dificuldade é que a Constituição traz uma certa limitação com relação a isso.
O terceiro item, que também assim mais polêmico desse documento, é relacionado à questão da desindexação de contratos, desindexação, mas a desindexação, no caso lá, que se aponta para o setor público, ela está relacionada com o fato de que o reajuste do salário mínimo, ele também corrige alguns benefícios sociais, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é um benefício que tanto idosos, né, as pessoas que são idosas recebem, como também aquelas pessoas que têm alguma deficiência, enfim. Quando a gente teve no início do ano, por exemplo, um reajuste de 10% no salário mínimo, isso foi para aqueles trabalhadores que recebiam piso, né, do salário mínimo, mas também para essas pessoas que recebem esse benefício, né, esses benefícios sociais como esse que eu citei. Então, a desindexação, no caso, retiraria dessas pessoas a garantia de que haveria uma correção dos benefícios com um ajuste do salário mínimo. Isso, do ponto de vista do setor público, traz vamos dizer assim, um alívio nos gastos, mas do ponto de vista social, certamente vai enfrentar alguns questionamentos, né, porque também quem depende do uso desses benefícios naturalmente questiona. Então, existe esse bloco com essas três questões que eu considero que são mais polêmicas, que eu achei também muito positivo, que o documento também fala de um problema que nós temos hoje, que é relacionado a despesas com o serviço da dívida pública. No Brasil, hoje, nós temos uma taxa de juros real muito elevada, e essa taxa de juros, pelo fato dela estar no patamar onde ela está, ela causa um impacto que seria o custo, né, do serviço da dívida pública. Então, o documento diz que essa questão, por exemplo, de regular a taxa de juros e baixar ela na marra, como foi feita há alguns anos atrás, não deu muito certo, mas que também não há vamos dizer assim, um consenso entre os economistas sobre como lidar exatamente com essas questões, né? Mas o fato é que já temos sinalizações de que a taxa de juros deve cair um pouco aí para os próximos semestres, mas o que o documento propõe é uma forma de enfrentar mesmo, de conseguir trazer a taxa de juros para um patamar menor, para que isso traga não só impactos para o setor privado de uma maneira geral, que está relacionado, né, quando vai fazer um empréstimo e tudo, mas também para o setor público, no sentido de que o setor público ele se financia com base nessas taxas básicas. Então, eu vou pedir uma licença para você fazer um intervalo. Na volta a gente esmiuça um pouquinho isso do ponto de vista de quando as coisas começam a ter efeito para a gente efetivamente, ok? Ok. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta já já. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, Eduardo Araújo. A gente conversa sobre as propostas econômicas do vice-presidente Michel Temer. Eduardo, no primeiro bloco a gente conversou sobre as propostas, né? Previdência, desvinculação de receitas da União e a desindexação de contratos relacionados ao salário mínimo e outras que impactam diretamente as contas públicas, né? O problema é quando que isso começa a fazer efeito, quer dizer, qual é o prazo que isso? Previdência é longo prazo, desindexação, longo prazo, né? Desvinculação só para o outro quando houver um reajuste. Né? A taxa de juros depende do mercado, depende de como trabalhar isso. O Banco Central tem que administrar isso muito bem, apesar de que com a inflação caindo por
problema de demanda, falta de demanda, a inflação está caindo sozinha, não é por causa de taxa de juros, isso pode ter um resultado mais rápido. Mas essa mudança, quer dizer, qualquer mudança, qual é o prazo que você acredita que ela vai trazer resultados para a gente práticos no dia a dia que a gente vive? Acho que são dois momentos. Primeiro, avaliar quando as medidas serão implantadas, né? Esse documento diz que a implantação, para poder trazer um choque de credibilidade no mercado, que elas seriam implantadas num ponto de vista mais curto prazo. Então, obviamente, parte dessas medidas, como a aprovação de emenda constitucional, depende do Poder Legislativo, mas o fato é que a proposta é que a implantação desse pacote de medidas econômicas eles aconteçam de uma forma simultânea num curto prazo. Isso é pelo menos o diagnóstico e o que está posto no documento, né? Pode ser, por exemplo, que a questão, por exemplo, da Previdência Social, que há as propostas de alteração de tempo de contribuição das pessoas sendo aprovada, que isso ocorra de forma também a preservar direitos das pessoas que já possuem hoje, mas que isso também ocorra de uma forma paulatina, né? Mas do ponto de vista da economia, muitas pessoas às vezes têm a falsa percepção de que a alteração da presidência da República por si só fosse responsável para poder trazer toda a alteração no quadro econômico, né? O fato é que no ano passado nós tivemos uma queda de 4% na atividade econômica, mais 4% previsto para esse ano, e a mudança e a implantação dessas medidas, num primeiro momento, elas podem até impactar a questão de perspectivas futuras de inflação, pode trazer esse choque de credibilidade, fazendo com que os investimentos do setor privado, isso traga também uma reação, mas quando a gente também fala de uma redução de gastos no setor público e desses investimentos que a gente tem observado, isso de certa forma pode fazer até com que nós tenhamos por algum tempo, num primeiro momento, um aprofundamento da crise. Então, a gente acredita mesmo que a reversão, porque o desemprego que nós tínhamos lá em dezembro de 2014 é uma coisa em torno de 6,5%, agora já está em algo em torno de 10%. Então, a perspectiva na nossa avaliação é que, com sorte, no início de janeiro de 2018, a gente começa a ter uma pequena mudança com uma possibilidade. Até lá é possível que a taxa de desemprego se eleve e aí para a população de uma maneira geral, né, que é a parte mais interessada, é importante observar que nós teremos aí um período mesmo de transição e é provável que as demandas sociais, o aumento do trabalho informal também ocorra durante esse período. E então, de fato, vai levar um tempo ainda para que as medidas que estão sendo propostas, elas tragam um resultado, mas o fato é que, independentemente dos governos, essa agenda, esse enfrentamento da questão das contas públicas é algo que precisa ser enfrentado independentemente do governo. Prova disso é que parte dessas medidas, como essa própria desvinculação das receitas da União, foi proposto desde o ano passado e agora, óbvio, vem com uma conotação um pouco diferente, eles tentam aprofundar. Mas é um problema, né? Porque isso precisa do Congresso e o Congresso, muitos deles são contra qualquer tipo de modificação que afete educação, saúde, porque é o que a população vai dizer, poxa, vai mexer logo no que é benefício para a gente. É a questão do capital político, né? Que o novo provável governo, uma mudança de governo vá ter ou não. Mas o fato é que eu percebo ainda que a população ainda ela tem pouca percepção em relação a essas questões do setor público. O fato é que não existe mágica, né? A gente vê, por exemplo, as campanhas que foram feitas sobre redução de impostos, né? Aquele pato lá da Fiesp, né? Que as empresas não vão pagar o pato, enfim. Falar de possibilidade de redução de tributos é algo que todo mundo gosta, é algo desejável, né? Mas ao mesmo tempo você tem que perceber que o setor público ele precisa se financiar. Então, à medida que a gente reduz também por um lado, você tem que necessariamente fazer redução de despesas. Então, é um conflito social. Eu acredito que a população, de uma maneira geral, precisa participar
para que se sinta representada também e que essas mudanças, no caso, elas sejam, porque existe um custo social que precisa ser distribuído com essa nova mudança, mas a nossa expectativa é que esse custo social ele seja distribuído para todos em condições de igualdade. Esse que é o problema do Brasil, né? O problema do Brasil é exatamente esse. Benefícios para poucos, o funcionário público se aposenta com uma condição diferente do privado, mas na hora que vai mexer, aumenta o tempo de contribuição do privado, o tempo para aposentar, a idade, mas não se mexe no setor público. Não, aposentado no setor público não mexa porque vai dar problema. E eles são os que custam mais caro. Então, isso vai ser tocado, quer dizer, essa briga será comprada. São muitos interesses envolvidos, né? Então o documento também fala de enfrentamento desses interesses. Tem interesses do funcionalismo público, que quer manter, né, suas condições, tem o interesse das empresas, que quer também ampliar os subsídios, que quer reduzir tributos. Tem os interesses também das instituições financeiras, que quando a gente fala também em reduzir taxas de juros, obviamente, quando essa redução das taxas de juros traz uma ampliação em termos de crescimento econômico, de mais empresas contratando operações de crédito, ok, mas quando isso impacta também, de certa forma, a perspectiva de lucros do segmento financeiro. Então existe também os interesses dos trabalhadores que estão nessa questão envolvidos. Será que hoje nós temos uma regra de correção do salário mínimo, que é você corrigir pela inflação mais a taxa de crescimento econômica, e isso hoje, de certa forma, os trabalhadores tiveram um ganho em termos de renda nos últimos... Será que isso vai ou não manter ou continuar? Então são várias partes que estão envolvidas. É fato também que nem todos conseguem a mesma representação no legislativo, né? Sim, mas vai ser um governo muito difícil, vai ser um governo de embates, porque quem está saindo, se o Temer entrar, quem está saindo vai querer virar oposição pesada, se a Dilma ficar, a oposição que está aí hoje vai ser mais rigorosa. Quer dizer, nós vamos viver de qualquer maneira um momento político muito turbulento aí nos próximos meses. Exatamente isso, e com uma agenda difícil de ser, vamos dizer assim, existem propostas econômicas para enfrentamento, mas a gente sabe que não existe mágica do ponto de vista da economia, e a questão do endividamento do setor público é algo que precisa ser enfrentado, e é algo que, ao se falar desse endividamento do setor público e ampliar privatizações, tudo isso vai trazer uma discussão para a sociedade que eu entendo que é muito rica, e talvez um novo momento, a gente esteja construindo aí discussões para um novo momento da atividade econômica. Mas assim, eu só queria também deixar que dentro do documento traz questões que, na nossa opinião, ainda são muito conflituosas e que precisam ser encaradas. É o fato, por exemplo, da pequena participação das empresas brasileiras no comércio exterior. Então essa é uma agenda que, de certa forma, não traz nenhum conflito interno, mas que, de fato, quando a gente percebe o grau de fechamento, né, da atividade do Brasil para o comércio exterior, então a gente percebe que existe aí um dever de casa que precisa ser feito. Existe uma pequena participação das nossas empresas na pauta de exportações de produtos com mais valor agregado, e esse é um tema que também está previsto no documento, mas o documento traz isso de uma forma muito sutil, e a gente fica numa expectativa de entender exatamente, agora nos próximos capítulos dessa nova. Vai ter aconteça o que acontecer, vai ter uma grande corrida de todos os setores para tentar arrancar um nacozinho para se sustentar na economia ou para mudar aquilo que prejudica. Vai ser uma grande discussão no Congresso, na equipe econômica, Silvio Meirelles, que segura as contas. Vai ser um momento rico de discussão, porque todo mundo vai querer participar. Exatamente. Porque quem não participar vai perder. Exatamente, e certamente todos que participarem vão ter que estar dispostos a fazer a sua própria parte nesse novo momento, né, que nós estamos vivendo, que é um momento em que o setor público está tendo que passar por um reajuste de longo prazo e que afeta o nosso dia a dia. Eduardo, obrigado por essa conversa. Eu sei que você vai continuar analisando, daqui a pouco tem mais coisa para analisar, e aí a gente volta a conversar aqui no Mercados e Negócios. Ok, Roberto, estamos aqui no Conselho de Economia à disposição para poder atender aí todas as demandas. Ok, obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.
Mercados e negócios, oferecimento Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo.